Olá, muito bem-vindo! A nova temporada do podcast aconteceu no Rio Grande do Sul sobre os 150 anos da imigração italiana no estado. Em 1875, começou a chegada em massa de italianos, principalmente na Serra Gaúcha. O dia 20 de maio é celebrado como a data do início da colonização, quando os primeiros imigrantes pisaram em Nova Milano, atual município de Farroupilha. É claro que os italianos já estavam aqui no Rio Grande do Sul muito antes desse processo. E nesse episódio nós vamos falar sobre a Itália na década de 1870, onde moravam esses imigrantes que vieram para cá, por que deixaram o seu país, por que vieram para o Brasil, em especial, por que o Rio Grande do Sul. Como era a viagem, os preparativos, as expectativas, e por isso eu recebo um grande conhecedor dessa história, é italiano, já mora um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, historiador, professor da PUC do Rio Grande do Sul, Antônio De Ruggiero. Muito bem-vindo, professor. Olá, Leandro, olá a todos, um grande prazer estar aqui, um grande prazer ter esta possibilidade, né? Nós celebramos este ano 150 anos da imigração italiana no estado e é muito importante lembrar esta história, né? Que é parte mesmo da história desse estado meridional do Brasil, né? Então, muito prazer. Muitos dos descendentes de italianos que estão nos ouvindo, nos assistindo, vão conhecer um pouco hoje da história da Itália dos seus antepassados. Mas antes, acho que é importante, professor, a gente deixar bem claro. 1875 é uma data simbólica, chegada em massa. O dia 20 de maio é o dia celebrado como o dia do aniversário dessa colonização, mas os italianos já estavam aqui antes. A gente vai lembrar de muitos dos nomes que, inclusive, lutaram na Revolução Farroupilha. Exatamente, né? É bom lembrar. Né? Eu faço questão sempre, né, de lembrar a importância, até porque é uma peculiaridade do estado do Rio Grande do Sul. Se nós vamos comparando com os outros estados sulinos que desenvolveram políticas de acolhida de imigrantes no mesmo período, nós não percebemos isto, né? No Rio Grande do Sul, por várias razões. Uma desta é a Revolução Farroupilha. Nós sabemos que um contingente relativamente importante, né, de italianos exilados políticos participaram lá em 1835 na Revolução Farroupilha, né? Um desses grandes nomes, o principal nome é aquele de Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que inclusive é o herói nacional por antonomasia lá na Itália. Foi o principal protagonista do processo da unificação italiana, né? E com ele vários outros jovens, né, que muitos dos quais fugiam das perseguições lá na Itália, da Península Italiana, que na época ainda não era um estado unificado. Eles fugiam porque claramente eles lutavam nas lutas liberais e, como perseguidos, escolhiam a América Latina, né? No Rio de Janeiro, em particular, tinha uma congrega mazziniana de italianos exilados políticos. Quando teve a possibilidade de descer para o Rio Grande do Sul para fazer uma revolução que, para eles, né, aparecia como uma revolução contra um império, né? Então eles enxergavam nisto os valores universais que eles cultivavam também lá na Itália, participaram, e isso deixou consequências, né? Porque o Garibaldi, quando voltou, falou muito, ele escrevia também a respeito do Rio Grande do Sul, da sua experiência aqui nesse estado, então criou também um processo, digamos assim, né, de cadeias migratórias, até pequenas cadeias migratórias, tanto que nós encontramos lá na década de 60 italianos em Porto Alegre que faziam uma referência direta, né, ao Garibaldi, dizendo: foi o mesmo Garibaldi que me aconselhou de chegar em Porto Alegre, onde tinha possibilidade, né, em determinados setores profissionais qualificados, né. Então, toda esta turma ligada à Revolução Farroupilha, mas também a posição geográfica do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é um estado de fronteira.
a imigração italiana, tanto no Uruguai como na Argentina, é uma imigração que se dá antes de 1875. Então, já em 1874, temos alguns relatórios de autoridades diplomáticas italianas que mostram que muitos imigrantes italianos que viviam ou em Montevideo ou em Buenos Aires resolviam se transferir para Porto Alegre ou para outras cidades da fronteira gaúcha, porque parecia que naquele momento essas cidades pudessem oferecer condições econômicas melhores, né? Então temos já uma forte representatividade de italianos nas cidades das fronteiras, por exemplo, né? Tem estudos que mostram como, tanto na fronteira argentina, uruguaiana, São Borja, Itaqui, né? Tem sociedades italianas que surgiram antes da grande imigração de 1875, né? O caso, porém, talvez mais emblemático é a cidade de Bagé, na verdade mais na fronteira com o Uruguai, onde nós temos a primeira associação italiana do Rio Grande do Sul, já em 1870. Então, Antes, 5 anos antes da grande imigração, aquela subvencionada, aquela dirigida pelas autoridades, pela política, né? Então já existe uma imigração espontânea desse tipo, né? De italianos que criam enclaves comerciais, grupos, sociedades, associações, etc. E o que acontece, professor, em 1875? 1875, tu falaste muito bem, é uma data simbólica, mas é uma data muito importante, porque efetivamente é a partir de 1875 que os italianos começam a chegar no Rio Grande do Sul em grande quantidade, né? Se trata de uma imigração de massa mesmo, né? Por quê? Porque existem políticas que organizam estas mobilidades, né? Políticas organizadas inicialmente a partir do Império, depois tem todo um jogo, né, de responsabilidade que se passam entre a província e o Império naquela época, mas são políticas, né, de uma imigração dirigidas. Ou seja, existam verdadeiras agências de imigração ligadas ao governo brasileiro e ligadas também às grandes companhias de navegação que naquela época começavam a ter uma certa importância, estamos no período da segunda revolução industrial, que fazem que tudo isso se torne possível, né? Empresas faziam agenciamento. Agenciamento, sim, empresas privadas, muitas vezes, que trabalhavam, né, dialogando claramente com o governo, né, com a política. É interessante porque existe toda uma legislação que incentiva a chegada de imigrantes, não só italianos, né? A partir de 1875 nós temos políticas de acolhimentos direcionadas para vários grupos étnicos, né, da Europa toda. Em geral, em relação à Itália, este é um aspecto interessante, né? Porque muitas vezes a pergunta que os interessados, né, se fazem, por que nas colônias italianas do Rio Grande do Sul nós temos uma prevalência de italianos do norte, né? Principalmente do Vêneto, mas também do Trentino, da Lombardia, mas em geral do norte da Itália. Porque na legislação, primeiramente, né, nesse primeiro momento, aparecia muito clara e explícita esta tendência a preferir os imigrantes do norte da Itália. Por quê? Porque já tinha existido, né, a partir de 1824, uma experiência positiva, ou relativamente positiva, de imigração alemã no Rio Grande do Sul, né? Os alemães começam a chegar já em 24, 50 anos antes dos italianos, e dão um bom exemplo, né, do que é a ética do trabalho. Realmente, com poucos anos, eles conseguem criar as primeiras colônias que aos poucos ficam maiores e mostram também capacidade de desenvolvimento importantes, né? E os italianos do norte eram considerados mais parecidos culturalmente com os povos germânicos. Teve né? parte, inclusive, que pertenceu ao Império Austríaco.
austríaco. Sim, exatamente. Por exemplo, o Vêneto e a Lombardia, né, o Lombardo-Vêneto, como era chamada, estas regiões do norte, até 1866 pertenciam ao Império Austríaco, austro-húngaro, né? E só depois da unificação, depois, né, das várias etapas da unificação, eles voltaram, né, a pertencer à Península Italiana. Então, tinha uma série também de preconceitos, né? Existiam preconceitos em relação aos imigrantes do sul da Itália, que eram considerados mais rebeldes, talvez se conhecia menos também este grupo, então se pensava que pudessem deixar a desejar em termos, né, de ética de trabalho. Sabemos muito bem que este é um preconceito, porque nós temos uma imigração urbana em Porto Alegre, isso é muito consistente, de meridionais, de italianos do sul, em particular de calabreses, que demonstraram, pelo contrário, quanto forte, né, fosse também entre eles a capacidade de intraprender, de trabalhar, de criar desenvolvimento, etc. Em 1875, professor, a Itália já era unificada. Sim, o processo de unificação na Itália tem algumas etapas, né? Em 1861 temos a formação do primeiro parlamento italiano, né? Então nós consideramos, nós italianos, como data de fundação do Estado italiano a data de 1861. Mas de fato em 1861 a península não era totalmente unificada, ainda faltavam alguns territórios, né? Faltava, por exemplo, o Lombardo-Vêneto, falamos que foi só em 1866, com uma guerra contra a Áustria, que foi englobado, e só em 1870 a unificação da Itália se tornou completa, no sentido que os exércitos piemonteses do norte da Itália conseguiram entrar em Roma, né, e ocupar aqueles territórios que ainda pertenciam ao Estado da Igreja, ou seja, a Igreja ainda tinha um controle direto de algumas regiões da Itália. Só em 1870 esta unificação se completa. E é também interessante em relação ao Rio Grande do Sul que a data de completamento da unificação italiana é a data do 20 de setembro de 1870, né? Então, por muitos anos, até o fascismo, até Mussolini, os italianos consideraram a data de 20 de setembro como a data cívica, né, principal, né, a festividade principal dos italianos. Então, os imigrantes do Rio Grande do Sul utilizaram esta possibilidade como uma ferramenta para estabelecer uma mediação cultural com os gaúchos, principalmente a partir do século XX, quando a Revolução Farroupilha adquiriu um significado importante em nível cultural, né? Foi representada como um momento de fundação, né? Um momento característico também que definia a identidade do gaúcho, né? Os italianos estavam celebrando e celebravam a festa do 20 de setembro italiano, enquanto os gaúchos celebravam o 20 de setembro da Revolução Farroupilha, evidentemente, né? E isto permitiu que em algumas ocasiões os dois grupos se juntassem, né? E tivessem a possibilidade de ter uma mediação cultural, né? Isto foi visto, por exemplo, na inauguração da estátua do Garibaldi e da Anitta, na Praça Garibaldi, aqui no centro de Porto Alegre. A data escolhida foi um 20 de setembro, né, de 1913, né? E várias outras vezes, o 20 de setembro, quando, né, claramente se criaram as condições favoráveis porque isso acontecesse, os gaúchos festejavam junto com os italianos, né, em Porto Alegre. Professor, terminada a unificação da Itália, já não tinha mais aqueles conflitos de anos anteriores. Por que, então, a partir de 1875, essas famílias saem, principalmente do norte, e decidem, não vou ficar nesse novo território, é um novo país, poderia ter muita esperança também, sim, mas por que deixar a Itália? Unificar a Itália foi um fato cultural muito importante, mas foi um fato cultural e político que comportou também um período de transição econômica complicado, né? A Itália, com o seu processo de unificação política, se inseria em um período novo de desenvolvimento capitalista.
Então, estamos em uma fase de transição entre o que era a Itália pré-capitalista e a nova Itália, principalmente lá no norte da Itália, onde se investiam capitais, né, para desenvolver a indústria, para desenvolver um capitalismo que ainda era incipiente, né, as condições dos camponeses pioraram, né? Evidentemente, foi um período conturbado, né? Às vezes os camponeses nem se preocupavam muito com o presente, mas era mais a expectativa no futuro, né? O que nós vamos nos tornar, né, em futuro, nesta nova situação. Então, com certeza, a unificação, a transição, né, de um modelo pré-industrial para um modelo capitalista gerou, né, este mal-estar geral, principalmente nos campos, no mundo agrícola do norte da Itália. Mas não foi esta a única razão, né? Porque se nós vamos ver a história dessas regiões, nos damos conta que processos de mobilidade já existiam desde o antigo regime, né? Só que era uma mobilidade diferente, era uma mobilidade ligada mais a um deslocamento da montanha para a planície, eram deslocamentos temporários, principalmente naquelas estações mais frias, onde a montanha não permitia, né, o cultivo. Só que depois, nesta fase de emigração massiva para as Américas, nós vemos que as localidades de onde se partia são muitas vezes as mesmas, né, que caracterizavam esta mobilidade menor, temporal, em períodos anteriores. Então, já existia uma cultura de mobilidade humana, né? Então, outro elemento também nesta fase, uma fase de transição complicada do ponto de vista econômico, porque determinados mercados novos, né, na produção de trigo em particular, começam a pressionar o mercado do trigo italiano, a Argentina e a Rússia em particular, a Ucrânia também, né, que se inserem no mercado fazendo uma concorrência, e a Itália não consegue naquele momento responder muito bem a isto, né? Então tem muitas causas econômicas, mas eu enfatizo sempre, né, que para mim, pelo menos na minha visão de mundo, o que mais influenciou esta escolha de emigrar foram as escolhas políticas aqui no Brasil, né? O Brasil enviava os seus agentes de imigração nesses territórios, enviava pessoas que eram pagas para convencer as famílias camponesas a emigrar, né, dentro de uma lógica, de uma política populacionista que era exercida não só no Rio Grande do Sul, mas nas regiões sulinas que naquele momento histórico tinham uma população muito escassa. É um território grande, um território extenso. O Rio Grande do Sul é um território quase grande quanto a Itália, né? Quase, né? Um pouco menos, mas estamos muito perto, com uma população em 1872 de cerca de 400 mil habitantes. A Itália, no mesmo período, tinha 17 milhões de habitantes, né? Então, é uma questão demográfica, né? Uma reforma que eu defino eu gosto de dizer que é uma reforma agrária, aquela que se faz no Rio Grande do Sul, parcial, no sentido que é uma reforma que caracteriza só determinadas zonas, né, do Estado, mas é uma reforma importante, né, porque é através desse momento, dessa dinâmica, que se criam as condições também para um desenvolvimento em termos numéricos da população, né. Por isso, hoje, não maravilha o fato que 1/3 dos gaúchos tem uma origem italiana por parte de mãe ou de pai, né? Porque realmente os números iniciais eram números pequenos. Santa Catarina, Paraná, números ainda menores, né? Em torno de 100 mil habitantes quando começam a chegar os imigrantes italianos. Por isso, em termos relativos, é um peso enorme. O que os agentes brasileiros ofereciam às famílias? Quais eram os atrativos para convencer esses italianos a deixarem a sua terra natal? Sim, existe toda uma narrativa, né, que tenta positivar também, né, a situação mesmo do Rio Grande do Sul. Se fala muito da lenda da cucanha, que é uma lenda medieval, né, que representava quase uma ideia de
de tu ir ao encontro de um paraíso, um lugar onde é muito fácil ganhar dinheiro, é muito fácil encontrar fortunas, é muito fácil, né, que os salames podem nascer nas árvores, né, se pensava isso. Então, se tu vai ver os panfletos de propaganda, tem um pouco esta representação, né, idilíaca de um mundo acolhedor, de um mundo fantástico, onde tem castelos, né, os italianos, né, se lembram disso, né, a promessa de ter castelos lá, né, mas é evidente também que nós falamos muitas vezes, os camponeses não têm cultura, muitos dos camponeses que chegaram no Rio Grande do Sul eram pessoas analfabetas, né? Mas o fato de não ter cultura não significa que eles fossem pouco inteligentes, né? Muito pelo contrário, os camponeses, quase ninguém acreditava na cucanha, quase ninguém acreditava que chegando aqui tivesse, né, a possibilidade de viver em um paraíso. Mas, de qualquer forma, as condições de vida na Itália naquele momento eram difíceis, né? Então o Rio Grande do Sul representava uma segunda oportunidade, uma oportunidade até para recuperar a sua própria dignidade de seres humanos, né? E nós percebemos isso nas cartas que eram enviadas aos familiares dessas primeiras levas que chegam em 1875 ou logo depois de 1875, né? Uma em particular de um imigrante que vinha do Vêneto, como a grande maioria dos imigrantes aqui no Rio Grande do Sul, que escrevia para os familiares lá, para convencer os familiares na Itália a vir no Rio Grande do Sul, dizendo, lá na Itália éramos servos, aqui somos senhores, né? Aqui nós podemos comer. É claro que ele não representava o Rio Grande do Sul como um paraíso, não dizia que ele tinha um castelo, não dizia que ele tinha cucanha, né? E os salames que nasciam nas árvores, mas mostrava que pelo menos aqui tinha uma possibilidade de resgate social, de poder dar uma possibilidade não tanto a estas primeiras gerações que tiveram que trabalhar muito, desmatar, né? Lutar contra as dificuldades objetivas de um território que não tinha ainda uma infraestrutura pronta, né? Mas pelo menos eram pessoas que sonhavam com o futuro dos filhos, né? Em muitos casos, na maioria, acredito, estes sonhos, né, se realizaram, ou em parte se realizaram, porque nós percebemos que estas regiões se desenvolveram com um ritmo até acelerado, né? Quase todos eram camponeses, viviam no campo na Itália, ou vinham também pessoas que já trabalhavam com ferraria, com marcenaria, com outras profissões que também depois deram origem às indústrias. Perfeito, a tua pergunta é muito apropriada, porque sabemos que a legislação se referia justamente a isto, né? Se desejavam, o imigrante desejava naquele momento era um imigrante camponês, então famílias camponesas que davam a garantia, né, de uma estabilidade depois no território, né? Então, este discurso de ser camponês era dirigido pela política, pela legislação, mas a grande questão é que na Itália, e principalmente em determinados territórios geograficamente não privilegiados, como as montanhas, né, muitas vezes o camponês não é só camponês. Então, é como tu falaste, os camponeses italianos, principalmente nessas regiões, tinham várias outras habilidades, que eram habilidade de artesãos, né, ferreiros, muitas vezes eram qualificações que eles adquiriam para enfrentar as dificuldades do território em qual eles viviam, né, a necessidade, né, em determinados outros períodos do ano, quando o campo não dava frutos, muitas vezes também quem era dono de terra era dono de mini fundios, né, então era muito difícil para eles se sustentar a sua própria família só com agricultura, né? Então existia esta tendência a ter outras várias habilidades que se tornaram fundamentais, acredito, no desenvolvimento sucessivo das várias atividades na Serra Gaúcha em particular, mas nas várias colônias do Rio Grande do Sul. Considerando essas famílias lá do norte, como é que era a viagem? Saíam de casa de carroça, chegavam aqui a Rio Grande e Porto Alegre de navio, como é que saíam da Itália? Também é muito interessante repercorrer as etapas, porque se tu vê, o Vêneto é uma região, né, oriental, né, no norte, mas no norte oriental da Itália. Então, o porto de embarque dele era o porto de Gênova, que é no exato lado contrário em relação ao Vêneto. Então, a primeira etapa já era a etapa para chegar em Gênova,
né? Não era fácil, eram quilômetros que eles tinham que percorrer para chegar em Gênova, que era o porto principal italiano naquele momento, era o porto de onde se embarcavam os imigrantes do norte da Itália, né? Já navio a vapor daí? Sim, já navio a vapor. Estamos, como falei, também na segunda Revolução Industrial. Este também é um dos pontos fundamentais para entender o aumento dos números da imigração, né? Com a segunda Revolução Industrial, os navios aperfeiçoaram o sistema de vapor, né? Então eram muito mais eficientes e eram muito mais rápidos. Diminuíram as distâncias, né? Estamos vivendo uma fase de globalização, né? Que não é uma globalização árida, né? Como a nossa globalização de hoje, mas é um momento mesmo da segunda Revolução Industrial que determina este processo, do qual vem todo aquele sucesso também das grandes companhias de navegação, que se afirmam e que se tornam grandes empresas capitalistas nesta conjuntura, nesse momento. Então, as distâncias se reduziam. Ficava mais rápida a viagem. Era mais rápida a viagem. Gênova, então, embarcava em Gênova a família e depois... Eles chegavam para os grandes portos brasileiros, né? Que Rio de eram Janeiro o Santos ou Rio de Janeiro, que eram os dois principais, né? E daí depois Rio Grande, desciam para Rio Grande, depois de Rio Grande subiam para Porto Alegre e de Porto Alegre até São Sebastião do Caí, né, que tinha um percurso fluvial, né, através do Rio Caí, né, chegavam em São Sebastião do Caí, e de São Sebastião do Caí com carroças, né, a última etapa na mata, né, da Serra Gaúcha. Muitas vezes eles ficavam um pouco decepcionados pelo fato de se davam conta que realmente a situação estava complicada, eles tinham que construir uma nova modernidade, tinham que construir aquela cucanha, né, não estava presente, não estava Essa viagem, professor, saindo de casa, se despedindo da família, até chegar aqui ao Rio Grande do Sul, vamos considerar até chegar a Porto Alegre, quanto tempo? Tem aquela música, né, que se tornou a música mais representativa, América, dos italianos, que fala de 33 dias de barca a vapor, me parece. Era em torno de um mês e meio, né? De navio? De navio, sim. Isto a parte transatlântica de Gênova, sem contar os deslocamentos internos. Depois dependia muito das correntes, né? Claramente estamos fazendo uma estimativa. Mas já um mês de viagem era muito menos em relação àquilo que era poucos anos antes. Os 3 meses dos alemães. Exatamente. 50 anos antes eram 3 meses. Como mudava em um tempo relativamente breve, mudava muito. E quem pagava a viagem? Era isso que incentivava muito, né? Quando eu falei da legislação antes, e não tive a possibilidade, né, de entrar em todos os detalhes, tinha esses incentivos, né? O governo brasileiro pagava a viagem. O governo pagava a viagem. Sim, pagava a viagem era subvencionada, por isso que nós falamos de uma imigração subvencionada. Né? O governo do Brasil mesmo, do Império. Sim, imperial, sim. São políticas para incentivar estes processos. Eles pagavam depois as terras que adquiriam, os lotes de terras eram pagos, mas eram pagos em condições relativamente favoráveis, parcelados, né? Eles obtinham inicialmente as primeiras ferramentas para começar a desmatar, para começar a criar uma possibilidade já de cultivo, tinham a obrigação já de cultivar os primeiros hectares. O lote de terras que eles ganhavam, em média, era um lote de 25 hectares. Que era considerada pequena propriedade dentro dos padrões brasileiros, né? Mas, na verdade, para um italiano que vinha daquelas regiões, 25 hectares era a realização de um sonho. Qual era a realidade terra, deles lá? Era realmente minifúndios de 1 hectare, 2 hectares, poucos hectares. Para quantas pessoas da família? Famílias numerosas, né? Depende muito, mas eram famílias numerosas e muitas vezes nem eram donos das terras, né? Eram dependentes, né? Então, por isso, é claro que existe toda uma narrativa épica, né? De como esta epopeia foi uma epopeia dura, difícil, tudo isso existiu, existiram as dificuldades, existiram também um mal-estar geral, principalmente nas primeiras gerações. Mas é claro que a imigração se sustentou e se desenvolveu nos anos sucessivos porque no final a maioria dos italianos enxergavam aqui uma possibilidade, né, que eles não queriam perder, uma possibilidade que na Itália
eles não tinham, né? Então, por isso que eu lembrei aquela carta, né, onde o imigrante tentava convencer os parentes também a se mudar para o Rio Grande do Sul, porque pelo menos aqui se comia, né? Se comia a carne. Muitos deles nunca tinham comido carne, né? Muitos chegavam com aquela doença que se chama pelagra, que era uma doença devido ao fato que tu era subnutrido e tu te nutrias com os mesmos elementos, não tinha uma variedade, né, de comida, né? E aqui tinha estas possibilidades, né? Então, realmente é uma história interessante, uma história muito mais complexa daquilo que nós podemos resumir em pouco tempo, que inclui conflitos, que inclui decepções, com certeza, mas no longo período nós enxergamos como uma experiência muito positiva, né? Uma experiência que criou as possibilidades da policultura, da pequena propriedade, né? Tem um historiador que, em um artigo recente que publicou, ele disse, olha, antes de chegarem os imigrantes, a região sul, né, nós podemos dividir o Rio Grande do Sul em duas partes, a parte norte e a parte sul. A parte sul era muito mais avançada, era mais desenvolvida, era mais rica. Com os imigrantes, a parte norte começa a se desenvolver e realmente é de forma acelerada, né? Hoje em dia podemos quase dizer que a parte norte seja mais desenvolvida do que mas é a região da Serra, é interessante região de indústria. Mostrar que tudo isto é também em função do trabalho desses imigrantes e também as lógicas do Estado. É claro que nós, como historiadores, sempre tentamos enquadrar o problema dentro de uma pluralidade de causas, né? Não podemos só remeter só às habilidades, quase a uma superioridade antropológica dos italianos. Não foi isto, claramente, né? O Estado participou e o desenvolvimento da região da Serra Gaúcha, em particular, chega na hora em que, por exemplo, nós temos uma ferrovia, 1910, que se torna fundamental, né? É um momento de virada fundamental para explicar este desenvolvimento, né? Para finalizar, professor, a primeira fase, o primeiro ciclo foi 1875 até 1914, é isso? O primeiro ciclo? Em geral se fala isto, é definido este ciclo como grande imigração italiana. Quantos vieram para o Rio Grande do Sul nesse período? Só que é um recorte temporal muito geral, né, que fala em relação a números grandes que envolvem também São Paulo e outras regiões do Brasil, porque os grandes números no Rio Grande do Sul se dão até a República, eu diria. Então, em torno de 1890 que chega a maioria desses imigrantes camponeses. Em 15 anos ali a gente está falando... E nós temos cerca, exatamente, em 15 anos mais ou menos, temos a chegada de quase 100 mil italianos. Quase 100 mil. Italianos nas colônias agrícolas, sem considerar os outros que eram, se calcula, em torno de 20 mil lá na década de 90, que estavam presentes nas cidades, tanto na capital como nas cidades da fronteira. Então, em 15 anos, quase 100 mil italianos nas colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, que é um número expressivo. O senhor falava antes que no início lá o Rio Grande do Sul tinha em torno de 400 mil habitantes quando começou esse processo. Por isso que tá falando mostra como em poucos anos o equilíbrio demográfico do Estado muda totalmente. Isso explica muito bem, acredito, o porquê hoje nós temos um terço dos gaúchos que são ítalo-gaúchos, né, que tem uma descendência italiana. Historiador, professor da PUC do Rio Grande do Sul, Antônio de Ruggiero, muito obrigado, professor. O tempo passa rápido. A gente vai nos próximos episódios entrar em outros detalhes desse processo de imigração, de colonização. Muito obrigado pela aula e um ótimo 2025, que é um ano especial para toda a comunidade italiana no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Que seja um ano de festa, um ano de retomada para todos nós que vivemos nesse estado. Então, que a festa dos italianos seja a festa de todos os gaúchos. Muito obrigado. Muito obrigado. O Aconteceu no Rio Grande do Sul volta na próxima semana com mais uma entrevista, mais um episódio desta temporada especial dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Um oferecimento de Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Supermercados Andreassa, para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado. 150 anos de história e orgulho de suas origens. Nostrale, sua cidadania é o nosso compromisso. UX, explore, cresça e conquiste. E Sicredi é ter com quem contar. Eu conto com a tua audiência.
na próxima semana. Até lá!